A mulher cristã madura, ela tem uma vida que é pautada na palavra de Deus, uma vida que é direcionada pelo Espírito Santo e faz com que a cada dia mais ela seja mais fortalecida emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Porque quando você tem o cuidado, não somente com o físico, com as escolhas que a gente faz, não somente com os objetivos que assim a mulher madura cristã tem, ela principalmente é focada nas coisas do reino de Deus, é focada nas coisas do céu, e isso é o que faz toda a diferença para que ela possa viver em sociedade e para que ela possa se relacionar com as pessoas, se relacionar com a família dela de uma forma mais verdadeira, mais sincera. Então eu vou colocar para vocês alguns tópicos para a gente entender, né, sobre a mulher, né, feminina, mas principalmente sobre a mulher cristã madura. Mas o que eu quero deixar bem claro para você é que a maturidade cristã não tem como base o seu tempo de igreja, mas sim a sua vida, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Quero te dar um exemplo simples. Eu nasci num lar cristão, cresci dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, tendo aquele ambiente, mas particularmente eu ainda não tinha uma comunhão, um contato, uma conexão com Deus, da forma mais íntima, porque a gente ouve um Deus da experiência dos outros, mas é muito diferente quando a gente ouve a Deus com as nossas próprias experiências. Por isso, eu vou colocar aqui alguns pontos bem importantes para que a gente possa entender qual o nível de maturidade cristã que a gente está em Deus e como a gente pode chegar no nível mais profundo com o Pai. Intimidade com o Pai é o primeiro ponto. Intimidade com o Pai é o seu tempo de oração, é o seu tempo de devocional, é o seu tempo de leitura da palavra, é aquele momento que você realmente tira para falar com o Senhor, para conversar com Ele, porque Deus, Ele é uma pessoa. Talvez você pense, Melina, mas eu não estou vendo Ele, mas Deus, Ele é uma pessoa real, e Ele está conosco, Ele está presente, Ele está no meio de nós. E para isso, a gente precisa sim conversar com Ele, abrir nosso coração, falar dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos anseios, dos nossos defeitos, né? E também o tempo de intimidade com Deus a gente tem para interceder por outra pessoa, interceder pela nossa família, interceder pela nossa nação. Esse é o tempo de intimidade com Deus, é o tempo que a gente tira para conversar com Deus. Então, uma mulher madura, ela precisa ter esse tempo de comunhão com Deus, porque é somente quando a gente está com Deus que a gente se fortalece, a gente se sente revigorada espiritualmente, toda aquela carga, toda aquela questão que muitas vezes parece que está nos incomodando, tirando a nossa paciência, a gente lança aos pés da cruz, a gente lança aos pés de Jesus, e isso faz toda a diferença, porque a gente se sente mais leve, a gente se sente melhor, a gente se sente em paz. Então, o primeiro ponto é intimidade com Deus. O segundo ponto é frutos do Espírito. Então, eu vou abrir para vocês aqui o versículo que está lá em Gálatas 22, 23. Então, vamos lá. Capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Porque o fruto do Espírito é como se a gente tivesse que se alimentar daquilo mesmo, para que a gente possa ser mais manso, para que a gente possa ser mais bondoso, para que a gente possa ter mais paciência, ter o domínio próprio nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nas nossas decisões. Então, quanto mais a gente se alimenta do fruto do Espírito, mais essas qualidades, essas características do Espírito Santo ficam marcadas em nós. Essa é uma das importâncias, como nós mulheres, que a gente precisa sempre estar
buscando em Deus esse direcionamento, essa ajuda, para que a gente possa ser sim uma mulher mais sábia, uma mulher madura, porque não tem como a gente querer buscar somente em livros de autoajuda, em palestras, em sermões, em pregações, se a gente não for direto na fonte. A fonte que nos sustenta é o próprio Cristo. A fonte da nossa nutrição espiritual é a palavra de Deus. Então é muito importante com que a gente tenha esse tempo, né, de ir até o nosso secreto, conversar com o Pai e se alimentar dos frutos do Espírito, se alimentar da palavra de Deus. E quanto mais a gente se alimenta do Espírito Santo, dos frutos do Espírito, da intimidade com Deus, mais a gente vai ter sabedoria nas nossas palavras e nas nossas atitudes. É tão difícil porque muitas vezes a gente é levado pelas demandas do dia, por toda a rotina, por algo tão frenético, tão intenso, que a gente talvez coloque algumas palavras que não sejam tão doces, temos algumas atitudes, algumas reações que não são aprovadas por Deus. Então, quanto mais a gente lê e se aprofundar naquilo que está lá em Gálatas 5, que são sobre os frutos do Espírito, o próprio Espírito Santo vai nos ensinar a gente ter domínio próprio nas nossas falas, nas nossas atitudes, vai nos ensinar a gente ter bondade, para que a gente não saia aí metralhando, para que a gente não saia falando palavras que não são edificantes, para que a gente não magoe alguém, para que a gente não machuque a pessoa, para que a gente possa ter sabedoria, para que a gente possa ter paciência. Então tudo isso faz parte da mulher cristã madura. É incrível, né? Mas tudo está na palavra de Deus. Então, quanto mais a gente se encher de Deus, menos vazio a gente vai ficar. Quanto mais a gente se encher das coisas do reino, uma pessoa melhor a gente vai se tornar. Uma cristã melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma profissional melhor, enfim. São vários fatores, várias coisas que podem acontecer de forma positiva na nossa vida. Outra coisa bem importante é que a gente começa a ter uma identidade firmada em Cristo. Quando a gente está firmada em Cristo, as circunstâncias não nos derrubam, as influências negativas não nos influenciam, mentiras, enganos, destruições, desgraças, tantas coisas que o mundo oferece que não estão de acordo com a palavra de Deus, isso faz com que a gente rejeite. Por isso que quanto mais a gente estiver em Deus, mais a gente vai saber quem a gente é em Cristo. E quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, nada nos para, porque a gente é filha do Deus Altíssimo, a gente é filha do Rei dos Reis. E quando a gente entende quem a gente é em Deus e a autoridade e o direito que a gente tem diante dele, querida, nada nos paralisa. Então, por isso, a mulher cristã, a mulher madura que tem a sua fé fundamentada em Cristo, ela não se abala. Ela não se abala. Pode se levantar o que for. Ela sabe quem é com ela. E o nosso Deus, o soberano, ele é conosco. E por fim, ela tem uma influência. Ela influencia as pessoas à sua volta. Olha só a importância que nós, como mulher, mas principalmente como uma mulher de Deus, pode fazer. A gente pode levar vida a outra vida. A gente pode levar esperança a outra pessoa. A gente pode levar o amor a tantas pessoas que estão carentes do verdadeiro amor. Ao invés de a gente ficar reclamando, ao invés de a gente ficar murmurando, ao invés de a gente ficar fofocando, falando da vida alheia, a mulher que teme ao Senhor, a mulher que tem os princípios do Senhor, que está fundamentada, que está revestida de Deus, ela não tem tempo para as coisas pequenas.
ela foca nas coisas do reino, nas coisas que vão agregar, que vão gerar valor. Então, que nós sejamos pessoas que gerem valor na vida das outras, que nós sejamos mulheres de influências, mas a influência principal tem que ser dentro da nossa casa. A influência principal tem que ser com os filhos, com o marido, com os pais, né? Para quem ainda não é casada. Essa influência, a postura que a gente tem, a forma que a gente trata, a forma que a gente convive dentro da nossa casa é que vai fazer a diferença. Talvez alguém na sua casa ainda não conheça Jesus, mas lembre-se que a sua postura, a sua conduta é que vai fazer a diferença na conversão dessa pessoa. Então, a mulher que teme ao Senhor, ela busca direção do Espírito Santo para que ela possa se aperfeiçoar, para que ela possa ser uma referência, uma coluna de oração, uma verdadeira sacerdotisa do lar.